Olá, estudantes! Hoje nós vamos para mais uma aula de História. Ela será intitulada de A Pré-História do Brasil e do Nordeste. Vamos acompanhar os conhecimentos, as imagens, para que a gente possa entender melhor o desenvolvimento dessas temáticas. Eu me chamo Robson e sou professor de História. Nós vamos começar essa aula trazendo alguns aspectos mais relevantes do processo da pré-história brasileira. O Brasil possui muitos achados importantes que mostram uma rica pré-história. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo, está registrada uma das mais significativas descobertas da arqueologia nacional, os mais antigos fósseis humanos das Américas. Já no Piauí, foram encontrados fósseis que comprovam que o povoamento do continente americano é bem mais antigo do que se imaginava. Nós temos que chamar a atenção para um representante dinamarquês, que é o Peter William Lund. Nasceu em 1801, 1880. Nascido em Copenhague e falecido em Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi um dos mais importantes naturalistas que estudou a fauna e a flora brasileiras, além de fósseis encontrados nas cavernas de Curvelo, Minas Gerais. Em 1843, encontrou na região vestígios de homens pré-históricos, cujos estudos definiram as características daquele que ficaria conhecido posteriormente como o Homem de Lagoa Santa. Por seus estudos, Peter Lund é considerado pioneiro dos estudos da pré-história brasileira, bem como da fauna e flora primitivas do nosso país. Nós temos um cronograma que mostra a pré-história brasileira. 48 mil anos, Piauí é habitado por povos que faziam fogueiras em cavernas e criavam arte rupestre. 25 mil anos, o Mato Grosso já era povoado por agrupamentos humanos. 11,5 mil anos, o fóssil de Luzia indica a presença humana em Minas Gerais. O grupo de Luzia apresentava traços negroides diferentes dos grupos indígenas modernos. 9,7 mil anos, o fóssil de Zazá, na Serra da Capivara, indica as características físicas dos primeiros agrupamentos humanos da pré-história nordestina. 7 mil anos, cerâmicas já eram produzidas na Amazônia, sendo consideradas as mais antigas do continente americano. 6 mil anos, auge da construção dos sambaquis na costa brasileira. 2 mil anos, paleoíndios, agricultores de origem tupi, deixam a Amazônia para conquistar o Brasil. Eles se sobrepõem aos caçadores e coletores. São os descendentes dos índios que irão povoar o Brasil quando os europeus aqui chegaram. Povoamento das Américas. Sabe que a única espécie humana que existiu nas Américas foi o Homo sapiens. Os seres humanos se desenvolveram na África, o berço da humanidade, migraram para a Ásia e a Europa, e depois para o continente americano. Existem algumas teorias sobre o povoamento. A do povoamento asiático diz que há 35 mil anos atrás, grupos de caçadores-coletores teriam vindo da Ásia através do Estreito de Bering, congelado. Ao observar o mapa, a imagem, vocês conseguem identificar essa região da Sibéria, Rússia, essa região, Alasca, Estados Unidos. No último período da era glacial, formou-se uma ponte de gelo, que é o qual os Homo sapiens transitaram, chegaram até o continente americano. Outras interpretações sobre a origem do homem na América e no Brasil. Segundo as pesquisas da arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon,
O povoamento das Américas data de pelo menos 48 mil ou 50 mil anos atrás. Achados arqueológicos no Piauí foram determinantes para as conclusões da pesquisadora. Determinaram que a chegada dos humanos à América provavelmente ocorreu através das ilhas do Pacífico, entre 80 mil e 70 mil anos atrás, durante o auge da era glacial. Nós conseguimos identificar uma pintura rupestre, tá, de dois animais. Essa pintura é considerada o símbolo do parque. Nós observamos também um mapa, uma imagem, que mostra o povoamento das Américas pela teoria das ondas de migração sucessivas. Então, temos onda 1, 2 e 3. Onda 1 marcada pela cor vermelha, onda 2 pela cor amarela e a onda 3 pela cor verde. Mostra também o mapa com alteração, indicando o povoamento australásio, do Homo sapiens, Neandertal, os primeiros seres humanos, o Homo erectus, e as suas datações. As características físicas dos restos mortais dos povos encontrados no Brasil são diferentes das populações asiáticas. Essas populações aproximavam-se dos povos da Oceania e da África. Provavelmente vieram da Oceania e de ilhas do Oceano Pacífico. Essa tese é defendida pelo cientista Walter Neves. Na imagem, nós temos uma ossada encontrada em Lagoa Santa, Minas Gerais, aqui no Brasil. Essas imagens, tá, elas mostram a reconstituição do crânio, tá, de Luzia, com aspectos da região da África, africana, de um aborígene australiano e de um jovem maori. Os períodos da pré-história americana e brasileira, tá, recebem a seguinte divisão. Primeiro, o período lítico, que pode ser usado no sentido semelhante ao paleolítico e dividido em um período pré-pontas e outro paleoíndio. O segundo é marcado pelo período arcaico, chamado de mesolítico, e o terceiro, período formativo, que é chamado de neolítico. A pré-história brasileira, baseada em aspectos culturais, está dividida em dois períodos. Essa periodização, adotada aqui, apresenta dois grandes períodos culturais: culturas do Pleistoceno e do Holoceno. Sobre o Quaternário, nas culturas do Pleistoceno, anteriores a 12 mil anos, aproximadamente, e pelas culturas do Holoceno, são posteriores a 12 mil anos, aproximadamente. Nas culturas do Holoceno, temos as pré-cerâmicas, entre 12 mil a 5 mil anos, dos ceramistas, entre 5 mil anos até o presente. Nas culturas do Pleistoceno, que é o qual delimita o conceito em si, Pleistoceno é o nome dado ao período geológico em que ocorreram as glaciações e que se estende de 1,8 milhão de anos até 12 mil anos atrás. As culturas brasileiras do Pleistoceno são as mais antigas. São encontrados vestígios dessas culturas em Minas Gerais, Goiás, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os grupos pleistocenos eram nômades, mais ou menos coesos, sendo formados por um número reduzido de membros, viviam em cavernas e abrigos, sob rochas, no topo de colinas ou próximos a rios.
Produziam ferramentas em pedra para abater os animais e retirar a sua pele. Na imagem, conseguimos observar duas mulheres carregando cestos entrançados, suspensos a partir de uma faixa em torno de suas cabeças. Uma das mulheres também está carregando uma criança. No Pleistoceno, o clima era mais frio, seco, a natureza oferecia fauna abundante, fornecendo caça de pequeno e médio porte, que podia ser apanhada com porretes e armadilhas. A megafauna, composta por grandes animais, como o gliptodonte, o tatu gigante e a preguiça gigante, era abundante. Luzia é considerada a primeira brasileira. Foram encontrados na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 70, os ossos e o crânio de uma mulher, batizada pelos arqueólogos de Luzia. O crânio é a comprovação da existência de grupos humanos há cerca de 11.500 anos. Suas características físicas a relacionam com os grupos australoides. Na imagem conseguimos ver a reconstituição do crânio. Nas culturas do Holoceno, de 12.000 anos atrás até o presente, está marcado. O Holoceno começa aproximadamente há 12.000 anos, com o processo de aquecimento global. Houve mudanças na flora e fauna mundiais, com extinções em massa e o surgimento de novos modelos de habitats. De modo geral, podemos dividir o Holoceno a partir do desenvolvimento da cerâmica, a pré-ceramista, entre 12.000 e 5.000 anos atrás, e a ceramista, a partir de 5.000 anos atrás. Nesse período, com o domínio da agricultura, as populações pré-históricas tiveram um crescimento demográfico sensível e alguns grupos deixaram de ser nômades para se tornar sedentários. As culturas pré-ceramistas parte do fim do auge da era glacial. Vários grupos de caçadores, coletores se desenvolveram nas regiões centro-oeste e nordeste do Brasil. As culturas pré-ceramistas, apesar de pouco conhecidas, deixaram alguns vestígios em sítios a céu aberto e em abrigos sobre rochas. Das culturas pré-ceramistas, as seguintes se destacam. Temos a Itaparica, a Umbu e a Humaiatá. Sobre a cultura dos sambaquis, habitavam a faixa costeira do litoral brasileiro, que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Seus vestígios datam de 8.000 até o início da era cristã. Viviam da pesca, coleta de moluscos e crustáceos, bem como da caça de pequenas aves. Construíam grandes montes de areia, terra e conchas. Os sambaquis, alguns chegando a 35 metros de altura. Esses montes artificiais serviam para rituais de sepultamento. Na imagem, conseguimos observar um modelo de estratificação das camadas de um sambaqui do litoral sul do território catarinense. Na imagem, nós temos um sambaqui amontoado de conchas. Ainda sobre essa população, produziam objetos em osso, pedra e cestarias, além de canoas em madeira. As ossadas desses índios demonstram que eles eram robustos, possuíam crânio alto, nariz largo, altura média de 1,61 metros. Os sambaquis também eram chamados de marisqueiros ou concheiros. Produziam cerâmica de diferentes formas. Além do Brasil, os sambaquis também foram construídos na Flórida, em Portugal e em outros países. Sobre as culturas ceramistas, datação a partir de 5.000 anos atrás.
A arqueologia brasileira assim classificou as principais culturas ceramistas: culturas meridionais, as tradições taquara e tararé. Os grupos pré-históricos procuraram o Planalto Meridional, distantes dos rios mais importantes. As culturas do Brasil Central e Nordeste. Duas tradições se destacam nessas regiões brasileiras, a Uná e a Aratu, perdão. As culturas ceramistas da tradição Uná situaram-se nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. A tradição Aratu ocupou um vasto território, de São Paulo a Mato Grosso e Goiás, e do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. A tradição Tupi-Guarani, os Guaranis chegaram aos Pampas gaúchos por volta de 5.000 anos. Eram bons ceramistas e não conheciam o metal. Foram os primeiros povos agricultores no Brasil. E aqui plantaram feijão, o milho, o fumo, a erva mate. Vieram para cá em grande número e foram conquistando outros índios, como os tapes, que foram guaranizados. Temos a tradição vieira, que eram ceramistas, coletores de alimentos, habitavam os Pampas, na região centro-oeste e oeste, e surgiram há 2.000 anos. Nós temos na imagem, em Carapó, xamãs Guarani, na dança que marcou a despedida do encontro de lideranças para lançamento da campanha Povo Guarani, Grande Povo. Nas culturas amazônicas, temos na Amazônia, podemos encontrar vários indícios de culturas expressivas da pré-história. Desde o período pré-ceramista, por volta de 12.000 anos atrás, há sinais de ocupação da bacia amazônica por populações de caçadores, pescadores e coletores. As culturas mais marcantes dessa região são a marajoara e a tapajônica, associadas a duas tradições ceramistas diferentes. As principais culturas amazônicas foram a cultura marajoara, a cultura tapajó, ou cultura santarém, a cultura conduri, a cultura Rio Trombetas e a cultura maracá. A cultura marajoara foi a que obteve a maior complexidade social na pré-história brasileira. Formaram uma verdadeira civilização na Amazônia brasileira, com cacicados, caciques que assumiam verdadeiros estados indígenas, poderosos, arquitetura sofisticada, uma arte singular. Produziam cerâmicas sofisticadas, utilizadas em cerimônias religiosas, sepultamentos ou em ritos de passagem. Aqui a gente consegue observar uma cerâmica marajoara na imagem. Sobre a cultura Tapajós, surgida na região do Baixo Rio Tapajós, desenvolveu-se também a chamada cultura Santarém, ou cultura Tapajó. Estatuetas representando homens e mulheres, usando suas insígnias sociais, denotavam a elaborada estratificação do povo Tapajó. Possuíam uma sociedade estratificada e uma arte desenvolvida, reconhecida desde o século XIX por naturalistas e viajantes. Na imagem, nós temos um vasilhame decorado com motivos antropomorfos e zoomorfos. Sobre a cultura conduri foi contemporânea da cultura santarém, desenvolvida na região do Rio Trombetas e Inhamundá. A cultura do Rio Trombetas, localizado na região de Santarém, o Rio Trombetas viu florescer uma cultura lítica ímpar, produziam objetos em pedra que representavam seres da natureza, como peixes, seres híbridos, de humanos e animais, lembrando xamãs em ritos religiosos, jaguares. Nós temos também a cultura maracá, no interior de grutas e abrigos sob rochas. Na região do Rio Maracá, foram encontrados urnas funerárias em inúmeros sítios de sepultamento, comprovando um culto aos mortos praticado por essa cultura.
Ainda pensando essa temática, né, enquanto pré-história do Nordeste, em todos os estados da região são encontrados sítios arqueológicos. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba. Foram encontrados achados referentes a diferentes grupos e períodos da pré-história brasileira. No Piauí, estão os sítios que comprovam a antiguidade do povoamento do Brasil e das Américas. Os sítios arqueológicos apresentam uma riqueza de achados imensa. Restos mortais, adornos, esteiras, artefatos de pedra, cestos, cerâmicas, pinturas rupestres, assim como consta na imagem que vocês conseguem observar. A Serra da Capivara possui um dos mais importantes conjuntos de sítios arqueológicos brasileiros, e por que não dizer mundiais? Lá foram encontradas inúmeras pinturas rupestres, restos de fogueiras, ossos e outros artefatos. São indícios importantes da presença humana no Brasil e nas Américas por centenas de milhares de anos. Nós temos o Parque Nacional da Capivara na imagem, a famosa Pedra Furada, no estado do Piauí. Aqui a gente consegue observar a Pedra do Ingá, na Paraíba, com algumas inscrições rupestres. Sobre Zazá, a primeira nordestina. Em 1990, foram encontrados na Serra da Capivara, pela arqueóloga Niele Dom, os restos mortais do que seria a mulher mais antiga do Nordeste, com cerca de 9.700 anos. Ela foi batizada de Zazá. Zazá havia morrido soterrada após um bloco de 6 toneladas de uma rocha ter caído do teto, provocando um desmoronamento que a matou. O estudo do seu esqueleto, feito pela antropóloga francesa Evelyn Peyle, determinou que Zazá tinha aproximadamente 30 anos e 1,55 metros. Seus dentes mostraram 6 cáries, o que indicava uma dentadura sadia para uma mulher de 30 anos. Sobre a pré-história em Pernambuco, a pré-história ocorrida no estado de Pernambuco foi bastante intensa e rica, estando em Buíque o segundo mais importante sítio arqueológico brasileiro. Em Pernambuco, ainda foram encontrados sítios em Cariris Velhos, Pedra, Afogados da Ingazeira, Forna do Estrago, em Brejo da Madre de Deus. Aqui nós conseguimos identificar Buíque, localização da cidade no estado de Pernambuco. Sobre o Parque Nacional da Serra do Catimbau. O antigo Vale do Catimbau foi criado pelo Decreto 913/12 de 2002, com 62.300 hectares, em dezembro de 2002, no estado de Pernambuco. Abrange os municípios de Buíque, Ibirim e Tupanatinga, entre o Agreste e o Sertão pernambucano. As pinturas rupestres e artefatos da ocupação pré-histórica, datados de pelo menos 6.000 anos. Ao todo, foram encontrados 30 sítios arqueológicos no Vale do Catimbau. Com isso, o Catimbau é considerado o segundo maior parque arqueológico do país, perdendo somente para a Serra da Capivara, no Piauí. As pinturas rupestres nesta localidade foram efetuadas por distintos grupos étnicos de épocas também distintas, apresentando diversidade nas técnicas e estilo de pintura. Sobre a Forna do Estrago, aqui a gente consegue observar um mapa da mesorregião agreste de Pernambuco,
subdividida em municípios, e em destaque nós temos o município de Brejo, da Madre de Deus. A Furna do Estrago é um abrigo natural de rocha, localizado no município do Brejo, da Madre de Deus, no agreste pernambucano. A análise desses restos mortais comprova que esses povos utilizaram o abrigo de forma ininterrupta por mais de 10 mil anos. Eram bem alimentados e praticavam a antropofagia. Fabricavam a tecelagem e fibras de palmeiras da região, possuíam uma divisão social relativamente acentuada. Aqui eu deixo para vocês as referências, sites, filmes que vocês podem ver, a Era do Gelo, a tabela das imagens que foram postas durante essa aula sobre pré-história do Brasil, pré-história do Brasil e do Nordeste. Ok, peço para que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês curtam esse vídeo para guardar também as próximas aulas, aulas de história, conhecimento através de conhecimento. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.